Bem-vindo a mais um programa da série Olhar de Líder. Hoje a gente está recebendo aqui no broadcast Rodolfo Spielmann, que comanda o CPP Investments na América Latina. O CPP é uma pensão que cuida das aposentadorias de 20 milhões de canadenses e tem cerca de 400 bilhões sob gestão. Há 12 anos no Brasil, esse fundo voltou a chamar a atenção recentemente quando fez parte do consórcio que levou o bloco 2 do SEDAI, por 7 bilhões e 300 milhões. Só o CPP está aportando 1 bilhão e 700 milhões nessa concessão, que vai da Barra da Tijuca, Jacarepaguá e mais 7 municípios no estado do Rio. Além desse investimento, o CPP tem mais 7 bilhões de dólares investidos em outros negócios no Brasil, em shopping centers, com o grupo Allianz Sonai, que é dono, entre outros, do West Plaza, no ramo imobiliário com a Cirela, em lajes premiums de escritórios e outros negócios, em energia renovável, com a Votorantim Energia, e também em academias com a Smart Fit e outros negócios. Obrigada por estar com a gente, Rodolfo, tudo bem? Obrigado a você, Cris, pelo convite, e é um prazer conversar com vocês e com a Estadão. Muito bem, falei tudo certinho? Foi um bom sumário, então eu vou ter que avançar bastante já na minha conversa para começar. Tá bom. Há uns anos atrás, Rodolfo, você falou que o CPP tinha planos de dobrar os investimentos no Brasil, né? E você chegou lá, efetivamente. Quanto tempo foi isso? Bom, eu acho que é importante, por isso, no contexto da nossa estratégia global, né? Nós somos um fundo no setor global. Temos um pouco mais de 400 bi de dólares americanos investidos no mundo agora, já 85% disso fora do Canadá, então já somos um fundo globalizado e nossa estratégia é de diversificar globalmente. O objetivo do portfólio é chegar a 1/3 do nosso portfólio global em mercados emergentes. Para nós, mercados emergentes são América Latina, né, e China e Índia, principalmente. E dentro da América Latina, além do Brasil, México, Peru, Colômbia e Chile. Hoje estamos mais ou menos em 21% do nosso portfólio e queremos ir a 33%, até 33% no ano 2025. Mais ou menos. E quando começamos aqui no Brasil, no ano, em verdade, o primeiro investimento foi no ano 2009, agora estamos, 2014, abrimos o escritório, estamos mais ou menos em dólares, mais ou menos uns 4 bi, agora estamos em 20 bi. Então, multiplicamos nesse tempo do escritório por 5 os nossos investimentos. Agora, claro, uma base menor. Agora, para os próximos 5 anos, acreditamos que podemos duplicar, dentro dessa estratégia de diversificação global para mercados emergentes, o valor absoluto de investimentos. Hoje, na América Latina, temos aproximadamente 80 bi de reais, 80 bi de reais investidos, quais são os 30 bi investidos no Brasil. E acreditamos que isso possamos replicar como parte da nossa estratégia. Então, não é só um desejo local de investir mais, não é? É parte da nossa estratégia global de investimentos, diversificar e também ganhar mais exposição aqui na América Latina e no Brasil. O desafio é, bom, vocês têm a determinação de aumentar esse investimento, mas o Brasil e a América Latina competem ao mesmo tempo com a Ásia e com a Índia, né? Você vê algum desafio adicional nessa missão dessa região conquistar esses investimentos? Sim, são desafios constantes, porque sempre estamos sendo considerados em comparação com outros mercados emergentes. Então, eu acho que o que talvez a região da América Latina ficou devendo nos últimos anos é de mais oportunidades de crescimento, a economia crescer mais e dar mais oportunidades de investimento. Se comparamos isso com a China, que está decrescendo já as taxas de crescimento em 5% ou 6% pré-pandemia, a Índia estava ainda em 7%, 8%. Este ano a China está bombando novamente, a Índia está passando ainda pelos desafios da pandemia, e nós estamos saindo também dessa queda do PIB do ano passado. Então, temos que ver como relançamos a economia dos principais países agora pós-pandemia este ano e no próximo ano. Isso vai depender muito realmente do crescimento e também, principalmente, as oportunidades de investimento para nós são muitas vezes transações, são até novas concessões, são privatizações, são realmente setores que se estão reformando e que se abrem para o capital privado. Essas oportunidades são as que realmente vão atrair o nosso capital e gerar o capital
doméstico e principalmente internacional, né? Eu gosto de explicar que mundialmente, assim, pelas nossas estimativas e dos especialistas, tem hoje mais ou menos 2,5 tri de dólares disponíveis, o que se chama em dry powder, né? Assim, dinheiro disponível para investimentos, principalmente em fundos de private equity e investidores institucionais, 2,5 tri. E que está disponível para ir onde se tem as melhores condições de investimento. Então, nós sim, estamos uma concorrência saudável, né? E boa de atrair esses investimentos para a nossa região, para o Brasil concretamente. Então, na verdade, assim, o marco do saneamento recente, a lei do gás, isso foram pontos fortes que atraíram que abriram uma possibilidade maior de investimento, é isso? Fortíssimos, você tem toda a razão, Cris, fortíssimos. Só a lei de saneamento, esse marco regulatório novo, que vai abrir 85% do serviço aos brasileiros que ainda estão em mãos, digamos, governamentais, estaduais, municipais, vai abrir isso para a iniciativa privada. Em 12 meses dessa nova lei, o que foi feito? Foram logrados 24 bi de reais em outorgas e 35 bi de investimentos, segundo estimativas de BNDES, ao longo dessas concessões. Então, isso foram 12 meses de um setor que foi reformado. Então, assim, temos capacidade, tem necessidade de investimentos em infraestrutura e outros setores, e tem capacidade global dos investidores, sejam operadores estratégicos, investidores financeiros como nós, de investir. E tem apetite. Então, mas precisa ter essas oportunidades. Sem essa lei, sem essa reforma do setor de saneamento, não teria acontecido, né? E eu acho que... o exemplo que você deu, outras privatizações que estão em discussão, são importantes também para continuar atraindo, e não só atrair o capital, pelo fato de atrair o capital, o interessante é passar ativos que estão na gestão do governo para a gestão privada, para melhorar a gestão e para atrair mais investimentos. Um dado importante, para os 3 blocos que foram privatizados na SEDAI, se estima que vai ser entre 8 e 10 vezes mais o investimento que vai ser feito pelos operadores privados. Então, é importante, não são depois de 8 a 10 vezes mais o que vai ser investido nessas concessões para melhorar o serviço, para ampliar o serviço para todas as áreas que ainda não estão sendo servidas, tanto com água potável, como também em coleta e tratamento de esgoto. E aí vocês estão de olho em participar em outras concessões, em outras privatizações? Sim, perfeitamente. Nós temos, aliás, nós temos investido na Iguaçaneamento, uma empresa que digamos que é uma excelente operadora destas concessões, e através da Iguaçaneamento vamos participar em outras concessões também. Sim, não somos nós que investimos diretamente, sino através de nossa empresa investida em Iguaçaneamento, que temos aproximadamente 45% de participação. Agora, assim, eu olhei lá no site da CPP e do CPP e lá fala bem claro, né, que o mandato de vocês é conseguir o maior retorno possível para os ativos com o menor risco de perdas, evidentemente, né. Nos últimos 2 anos, porém, teve esse aumento de posicionamento ESG no mundo inteiro, ao mesmo tempo em que o governo brasileiro aí desmontou estruturas de fiscalização contra o combate a crimes ambientais, níveis recordes de queimada, desmatamento. Ficou mais difícil de convencer o canadense a trazer esse dinheiro para o Brasil? Né, afinal de contas, essas concessões e privatizações são uma das principais bandeiras de propaganda do governo, né? Sim, bom, é importante, nossos investimentos não são de curto prazo. A concessão da SEDAI é uma concessão há 35 anos. Então, pela nossa estrutura de fundo, nós temos um passivo que é do Canada Pension Plan, que é de longo prazo. Então, podemos, parte dos nossos investimentos também fazer de longo prazo. Não vão ser todas as concessões de 35 anos, mas algumas dos nossos investimentos, sim. Então, o que nós realmente avaliamos as perspectivas e a estabilidade de um país e das instituições no longo prazo. Não de um governo, de vários governos, quase que um consenso político e da sociedade civil, de dizer, vamos respeitar a propriedade privada, vamos respeitar tudo o que seja contratos, legalidade, vamos respeitar os marcos regulatórios e não mudar de um dia para outro para afugentar os investidores, senão realmente
também não exagerar na atração, mas manter as condições estáveis para que isso continue. E isso é fundamental. Por isso que essa lei de saneamento foi importante, porque mudou o marco regulatório e a perspectiva é de estabilidade, não é que mude a cada governo. Então, para nós é importante ter essa continuidade e essa perspectiva de continuidade. E, de fato, o saneamento também tem um impacto não só muito positivo na básica provisão de água e coleta e tratamento de esgotos, sino na saúde pública e até no meio ambiente. Então, desse ponto de vista, tem um efeito multiplicador e uma externalidade muito positiva. Então, acreditamos assim, isto não se trata de um governo, tomara que este governo faça mais dessas reformas e libere mais acesso para o capital privado, para basicamente melhorar produtos e serviços e atrair mais capital, porque isto aqui, tomando o exemplo do saneamento, que eu acho que pode ser considerado, eu sei que tem muitas outras áreas que se estão dando concessões e privatizações, sejam ferrovias, rodovias, seja portos e aeroportos, mas eu gosto do saneamento porque realmente não foi uma questão incremental, foi realmente uma virada total, né, de quase nada, agora poder ser toda uma grande parte em mãos privadas e melhorar realmente esse serviço e atrair mais. Esse investimento que falei eu, que vai ser 8, 10 vezes maior, isso vai ser contratações, vão ser empregos, vão ser cadeias de suprimento que vão se revitalizar com novos empregos ao longo dessa cadeia de suprimentos e vão realmente animar essa economia regional também. Isso é uma parte bastante importante que às vezes não se considera. Então, aqui estamos que esses investimentos sim podem decolar através desse efeito multiplicador de uma só privatização, né? Tá, mas então o que você está dizendo assim é que esse momento é temporário, que vocês estão olhando, né, esse longo prazo, e que você espera que mude também essa questão da política ambiental, é isso? Olha, nós acreditamos, o Brasil tem muitos lados positivos na política ambiental, né, e que são muito desconhecidos globalmente. Eu te vejo quando falo com os meus colegas de fora, que 80% da matriz energética do Brasil é renovável. Isso é pouco conhecido. Quando falo assim, até com conhecidas pessoas educadas, que trabalham no mercado financeiro, em indústria, isso é desconhecido. Então, temos muitos lados positivos dentro da nossa política ambiental no Brasil, seja os biomas, as reservas naturais em diferentes biomas, que estão muito bem regulamentadas. Agora, eu acho que não somente se trata de regulamentar mais ou ter mais leis, sino de aplicar as leis. Eu acho que aí você poderia fazer um trabalho um pouco mais firme e certamente divulgar também e comunicar isso de uma forma muito mais sistemática, porque acho que assim, 90, 95% do que o Brasil está fazendo está bem, mas tem 5, 10% que ainda tem que ser melhorado. Isso tem que ser melhorado, sim, porque a percepção, às vezes, se leva pelas pelas poucas coisas que não estão funcionando bem, temos a maior parte das coisas funcionando bem. Então, o Brasil poderia ser, só para concluir, o Brasil poderia ser assim, a menina dos olhos das políticas ambientais globais. Tem estimativas que poderia exportar créditos de carbono de 2 por ano. Enfim, e tem empresas que estão fazendo isso muito bem, mas poderia ser uma política, uma forma mais organizada de fazer isso e explorar isso como um bem de exportação, assim como o Brasil vários bens, agronegócio, por exemplo, esporte, enfim, tem muitas coisas onde o Brasil é reconhecido. Acho que o meio ambiente poderia ser um desses ativos do Brasil, tanto um bem de atrair turismo, para um turismo é um desperdício, como também exportar bens que estejam associados a essa política ambiental. Hoje tem até grande desconfiança de comprar carne, de comprar soja na Europa, por exemplo, por essas questões, em toda a área de desmatamento, por ignorância, porque não se comunica bem. Então, eu acho que temos grandes oportunidades e eu sou muito otimista. Eu penso que o meio ambiente pode ser bem organizado, pode ser realmente um grande ativo, uma grande capacidade como para mostrar que o Brasil pode atrair e realmente pode preservar e pode também explorar de forma positiva e sustentável o meio ambiente. Tá. Mas, assim, quando você vai vender o seu investimento, ou quando chegam lá nos jornais do Canadá, que você está investindo no Brasil ou em algum país da América Latina que tem alguma questão complicada, você tem que dar essa explicação? Como é que aumentou essa cobrança E aí, como é que estão medindo lá, enfim? Não, essa cobrança sim tem aumentado. Eu acho que a sensibilidade é maior.
Mas, assim, a vantagem nossa é que os comitês de investimentos nossos não decidem em base aos jornais, né? Decidem em base ao que a gente faz lá no Canadá, por sinal, sino decidem em base ao que a gente estuda, analisa, produz assim, reports, análises e avaliações. Enfim, temos uma forma bastante sistemática até de avaliar os riscos ESG de cada um dos nossos investimentos. Tem um capítulo no Comitê de Investimento onde se discutem os riscos e faz uma avaliação ESG por especialistas nossos, cada investimento. Então, tanto as questões ambientais, as questões sociais, como as questões de governança também. Então, são muitos aspectos. E digamos, essa transparência e essa cobrança tem aumentado nos últimos anos, sem dúvida, a nível global. E está certo que assim seja. Não é? Então, nós, cada ativo que vemos, não somente as questões de infraestrutura, sino qualquer tipo de ativo, seja negócio imobiliário, seja de energia, fazemos essa avaliação do ponto de vista do ESG. Sim. E aí, quando acontece um caso, por exemplo, como aconteceu com a Smart Fit, né, que um dos sócios, o Edgar Corona, ele foi investigado no inquérito das fake news, essa cobrança também é mais dura? Bom, essas questões a gente discute com a empresa, mas deixa a empresa discutir diretamente com o mercado, porque eles são os que têm essa liderança e essa comunicação. E nós temos os nossos processos internos também, mas não mais do que isso. Né? Mas vocês chegaram a cogitar, em algum momento, em tirar essa parceria, acabar com essa parceria por conta dessa investigação? Não. Não. Tá. E, assim, outra coisa que eu queria entender é que, assim, no setor de infraestrutura, eu entendo que vocês têm um investimento de longo prazo, retorno de longo prazo e baixa oscilação nesses ganhos, né? E nesses outros, assim, né? Academia é uma coisa, enfim, que não é tão garantida. Vocês têm outros investimentos também menos certinhos, assim, né? Menos com cara de fundo de pensão. Como é que vocês decidem e o que vocês estão olhando, para onde o que vocês estão vendo por aí? Bom, sim, nós somos, em verdade, somos um asset manager que administra o dinheiro de um fundo de pensão. Então, nós temos a liberdade de investir sempre quando a gente dê o retorno corrigido pelo risco e com todos esses critérios, digamos, de ética, de ESG e tudo mais. Então, não temos nenhum tipo de necessidade de só fazer investimentos a longo prazo, assim como não temos necessidade de fazer só de curto prazo, mas dentro do mix diversificamos esse portfólio, tem prazos e tipos de ativos. Mas nós temos, por exemplo, muitos investimentos nas áreas de tecnologia, de early stage growth. Temos investimentos em fundos de venture capital, temos investimentos em empresas pequenas. Só para dar um exemplo para o público, temos investimento na Loft, né? Na Loft, que é uma PropTech. Uma startup, Startup, sim, que já está avaliado um pouco mais de 2 bi. Isso posso comentar. Temos investimento na Ásia, fomos investidores há mais ou menos uns 10 anos, Alibaba, Tencent, várias das grandes empresas de tecnologia, quando ainda não eram tão relevantes como agora, né? Agora são bastante relevantes. Os investimentos na empresa como a Moderna, quando a Moderna que desenvolveu uma das vacinas da Covid nos Estados Unidos. Uma das vacinas. Então, temos em vários desses, seja FinTech, HealthTech, PropTech, no caso da Loft, temos investimentos em vários desses subsectores, que são empresas sim, de alto crescimento, mas um risco também maior, porque claramente também não estão tão estabelecidas, ainda potencialmente não têm lucro, então são, digamos, perspectivas mais de médio e longo prazo, mas com retorno alto, mas um risco maior. Então, um perfil diferente, talvez que do outro lado, um cash flow mais estável de um investimento em infraestrutura. Mas dentro desse mix fazemos tudo. Smart Fit, já uma empresa que já tem muito tempo no mercado, uma empresa lucrativa, com uma atividade, uma diversificação aqui em América Latina, se encaixa já um equity mais tradicional, já não mais considerado, digamos, early stage. Não? E dentro disso, temos também várias empresas listadas que estão dentro do nosso portfólio, alguns que posso mencionar, é a B3, a Equatorial, é a PagSeguro, que também são empresas onde temos investimentos em equity que estão listadas. Né? E aí o objetivo é ser um mix para chegar no retorno X, enfim, que é interessante para ajudar a compor esse ganho no globo. Isso, nós temos um objetivo estatutário de ter no mínimo em dólares ao longo dos anos 6% de retorno, um mínimo.
nos últimos 10 anos, incluindo agora a última crise financeira Covid, tivemos um retorno de 11% a nível global, né? O último ano, o calendário foi de 20,4%, o retorno global em dólares. Na média, os últimos 10 anos foi de 11%. Então, temos uma boa margem, todo em dólares, né? E isso é público, publicamos bastante, temos bastante transparência. Então, nós temos que nos encaixar no nosso, um dos motivos para aumentar a diversificação em mercados emergentes é que conseguimos maiores. O retorno, o ano passado, calendário 5,9 contra 20,4 em dólares, né, contra 20,4 do fundo como um todo. Então, retornos maiores e também um crescimento maior com novas oportunidades, veja o setor de saneamento, nos deixa bastante animados com os mercados emergentes. São mercados mais desafiadores, claro, tem mais volatilidade, mas isso faz parte. Em Ásia, os mercados emergentes não é que são aquela maravilhosos, estabilidade. Então, mas estamos preparados para isso. Entendi, tá. Eu tive falando com o BNDES que depois que eles mudaram essa postura nesse governo, postura de prioridades, né, de investimentos, eles estão recebendo muito mais visitas de concorrentes seus, né, enfim, há pouco tempo a gente teve o fundo dos professores de Ontário comprando uma empresa de energia, né. Você espera maior competição nessa disputa pelos ativos mais interessantes? Acho que vocês chegaram na frente e montaram os cavalos que estavam, né, porque vocês já conhecem, enfim, quem está chegando ainda não conhece muito bem, fica um pouco assustado, né. Como é que você está vendo aí essa questão? Sim, vai ter mais concorrência e assim, está bem, assim, tem muitos ativos no mundo disponíveis para investir, muitos ativos financeiros para investir, e tem muitos ativos no Brasil, mas eu acho que também tem que ter bastante critério e bastante conhecimento para investir no Brasil, na América Latina. Você tem esse bordão que fala Brasil is not for beginners, né? Então não adianta vir de Londres, de Toronto, Nova York de avião e fazer reuniões em salas de hotel, em salas de boutique, tentando fechar grandes negócios. Tem que realmente investir muitos anos de conhecimento de mercado, construir um time local, digamos, com essa conexão global e esse conhecimento global que a gente tem de fazer investimentos similares em outro tipo de ativos e desenvolver relacionamentos com os nossos parceiros. Para nós é muito importante tanto o ativo que vamos investir como o parceiro. O parceiro, nesse caso do saneamento, é o saneamento. No caso da energia renovável, por exemplo, é o Votorantim Energia. Então, para nós é muito importante desenvolvermos uma parceria muito, muito entrosada com esse parceiro estratégico. Nós somos investidores financeiros, não fazemos parte da gestão e, através do nosso investimento financeiro, nossa capacidade de trazer também melhores práticas de outros investimentos em setores similares do mundo, junto com essa gestão operacional dos nossos parceiros, para nós é a receita do bolo. E para desenvolver esse relacionamento de confiança entre os dois, entre as duas partes, precisam de muitos anos, né, de investimento e relacionamento. Isso se faz com o time local. Obviamente, vendo também que temos o backing do time global e essa disponibilidade de recursos e de know-how. Você mencionou a Votorantim rapidamente, e vocês tiveram um investimento bastante interessante há pouco tempo, né, num parque que ele é flex, assim, né, ele serve para sol e para vento, né. Você pode falar um pouquinho mais dele, por favor? Sim. Bom, temos uma parceria com a Votorantim Energia muito importante na área de energia renovável focada nos parques eólicos, né, os parques de vento. Temos também um investimento na CESP, que arrematamos na privatização no estado de São Paulo, junto com a Votorantim Energia. E mais recentemente, aliás, eu acho que há 2 semanas, a ANEEL aprovou um parque híbrido, que foi o seu parque Flex, que é basicamente uma combinação das torres que temos, das torres de energia eólica, com esses ventiladorzinhos, em verdade não, né, porque são gigantes, e na base colocar coletores solares. Então, o que acontece? Muitas vezes esse vento é mais forte à noite, depende da região, né? Mas nas regiões que estamos. E durante o dia, então, essa pá não gira tanto. Então, o que fazemos? Usamos o dia, que tem muito sol nessa região também, para fazer a colheita solar e distribuir
Por quê? Porque essa rede de transmissão elétrica já está instalada, essa rede de captação já está instalada. E de noite passa a energia gerada pelas pás eólica e de dia passa a energia gerada pelos coletores solares. Então, utilizamos a mesma capacidade. Essa foi a primeira vez que foi aprovado e a primeira vez que vamos fazer isso no Brasil. É uma inovação e uma coisa que faz muito sentido, né? Mas que precisa ser feita então quase que duplica a capacidade de geração desse mesmo parque de energia eólica, fazendo combinado com a energia solar. Entendi. E que mais, assim, em relação à América Latina, algum outro, né, fora Brasil e nos outros países, tem alguma coisa que você destacaria, assim, que seria uma grande oportunidade, enfim, que tá novos negócios, crescimento? Então, com respeito à América Latina, Cris, temos muitas oportunidades também. Tem países talvez um pouco mais avançados em infraestrutura, como Chile, né, que já nos anos 90, com a democratização, fez um trabalho muito bom de atrair capital com regras muito claras, estabilidade, e desenvolveu assim o sistema, por exemplo, de rodovias de uma forma espetacular, né? E tem outros países que estão a caminho disso, mas estão fazendo esse trabalho, como Colômbia, Peru, México, talvez na parte de rodovias está um pouco mais avançada. Então, cada país está no seu estágio, mas tem muitas oportunidades de investimento nessas áreas de infraestrutura também, na área de energia renovável também. E enfim, sim, e falando também de aeroportos e portos, mesma coisa. Santiago de Chile se está reformando agora o aeroporto de uma parada na pandemia, Lima está fazendo o mesmo, México estava planejando, aí atrasou, cancelou, enfim, ainda está um pouco em debate como vai ser substituído esse aeroporto da Cidade de México. Enfim, temos muitas oportunidades de infraestrutura e, assim, não é exclusivamente a América Latina. Você vê nos Estados Unidos, a grande discussão é como renovar a infraestrutura, essas pontes que têm 60, 70 anos, as rodovias que são dos anos 50 também, então as autopistas. Então, assim, não é uma exclusividade só de nós aqui de termos que investir em infraestrutura, mas eu acho que mesmo estamos competindo, às vezes, com países como Estados Unidos e Europa, né? Itália, que caiu aquela ponte em Gênua há um par de anos atrás. Então, tem muitos países que estão em infraestrutura ultrapassada. E para nós, às vezes, é que nem temos, né? Então, temos que fazer pela primeira vez. Então, para nós é importante termos capacidade de atrair esse capital, dar estabilidade, dar a perspectiva de retornos para que esse capital possa vir aqui e dizer, olha, entre todas as opções que eu tenho, seja país emergente, país desenvolvido, vou ir aqui porque essa estabilidade me dá muita confiança de que esse investimento vai estar bem feito a longo prazo e que possa voltar à minha casa matriz e aos meus acionistas, aos meus contribuintes, no caso do Canada Pension Plan, e dizer, olha, estamos bem com esse investimento, não corre riscos. Muito bem. Eu sei que na pessoa física você tem uma vinícola, né? E eu sempre gosto de perguntar, assim, desses, como chama, hobbies pessoais, né? No seu caso é um negócio, né? Mas, o que você tira de lição, assim, que você aprende nesse teu prazer aí, que você acaba levando para o mundo dos negócios? Sim. Bom, é uma excelente pergunta e para mim foi em pequena escala uma combinação de duas coisas, né? Por um lado, fazer um produto que eu gosto de consumir. Sabe, eu não teria... gostamos. Eu não teria sabonetes ou, sei lá, sapatos, não sei. Eu quero amar o produto que eu gosto e eu gosto de ser o meu primeiro consumidor. E se eu gosto e aprovo, eu gosto de compartilhar com os meus amigos. Esse foi o projeto inicial. Mas depois, obviamente, tinha o desafio empresarial, né? O desafio empresarial era um pouco aplicar na prática o que tinha aprendido na minha vida passada na consultoria na Main Company e agora como investidor, e buscar alinhar todas as diferentes disciplinas e capacidades que se precisam. Por lo menos na produção do vinho, primeiro a parte agrícola, que é produzir uma uva excelente, depois a parte enológica de produzir o vinho, depois tem o marketing, depois tem a parte comercial. Então, depois tem outras um pouco mais que apoiam, como a parte financeira e tudo mais, mas essas são talvez as principais 4 disciplinas que, em certa forma, sem ser um expert, porque eu não herdei nem tive produtores da minha família, foi mais um gosto de... Eu comecei como consumidor e viajante,
e assim fui aprendendo as outras disciplinas e buscando também sempre os melhores experts para isso, né? Os melhores talentos que pude alinhar para isso. Então, isso foi um pouco assim, um produto que eu gosto por um lado, mas também o desafio empresarial do outro lado. Entendi. E é um pouco do prazer ali, né, de buscar, enfim, de trabalhar com o que gosta, né, e trazer isso para a vida real, né? Não, e claro, e para mim, eu gosto deste trabalho, eu adoro trabalhar, assim, não tenho nem medo nem resistência de dizer, mas produzir vinho é uma coisa que não posso nem chamar de trabalho, né? Porque você vai lá, vai fazer os cortes, os blends com enólogo, enfim, para mim é tudo assim, não tem como dizer, quase que não posso nem dizer que estou trabalhando quando estou lá no vinhedo, tá? Apesar que trabalho, são também dias de 12 horas, às vezes 14 horas, entre todo, mas não é um trabalho assim que, em certa forma, desgasta ou cansa, né, ou estressa. E agora com o trabalho remoto ficou mais fácil, né? Sim, mas está um pouco mais duro, né, porque eu adoro ir lá no vinhedo, ver as montanhas atrás, enfim, provar os vinhos. A safra do ano passado, eu demorei até dezembro, né, a colheita foi no abril, só em dezembro que eu consegui pela primeira vez, então eu estava assim, pecado. com vontade Coração. Bom, queria agradecer mais uma vez, obrigada aí pelo seu tempo, pelas informações, e estamos sempre aqui. E obrigada também você que assistiu a gente. Até a próxima. Obrigado, Cris, um prazer trabalhar e conversar com vocês. Muito bem, obrigada. Tchau.